Aí, pessoal, tudo beleza? Dicas da Rede hoje vai falar sobre a mais recente adaptação do escritor Haruki Murakami para o cinema. Eu estou falando do filme Burning, que no Brasil saiu como Em Chamas, de 2018. Mas antes de falar sobre o filme, eu vou falar um pouquinho sobre o escritor japonês contemporâneo Haruki Murakami, que eu adoro, ele mora no meu coração, porque ele consegue inserir o extraordinário, o fantástico dentro do cotidiano, do corriqueiro. E junto a isso, seus personagens têm aí uma aura existencialista muito forte. E tanto os seus romances longos quanto os seus curtos, a característica deles, né, além disso aí, de colocar o fantástico dentro do cotidiano, ele também traz muita música e também muito sexo. Mas tudo isso é equilibrado e bem dosado ao longo das suas tramas. Murakami, como eu falei antes, ele já foi adaptado para o cinema, mas eu ouso afirmar que quem melhor conseguiu captar a forma de escrita do Murakami e da sua bem particular construção de personagens e de como ele faz com que o leitor se envolva com seus personagens, foi o diretor sul-coreano Lee Chang-dong. Gente, Em Chamas é sensacional. É um estudo de personagens, né? Nós temos 3 protagonistas aqui, o Jong-soo, a Remy e o Ben, que são de classes sociais distintas, com personalidades distintas. E aqui a gente tem um thriller psicológico, dramático, muito bem feito, muito bem construído, com uma trilha sonora incrível e atuações cativantes, inclusive do Steven Yeun, sim, o Glenn de The Walking Dead. Então, do que trata o filme Em Chamas? Primeiramente, a gente acompanha o jovem Jong-soo, Lee Jong-soo, que terminou a faculdade aí de escrita criativa, está tentando escrever, mas ele ainda não sabe sobre o que vai escrever, e aí começa a fazer bicos. Só que o Jong-soo, ele vai precisar voltar à sua terra natal, Paju, para cuidar da fazenda do seu pai, porque o seu pai brigou com um funcionário da prefeitura e está detido. E o Jong-soo, ele não se sente à vontade ali, né? Ele não se sente à vontade em voltar para aquele ambiente que fez tanto mal a ele ali na infância, porque a mãe abandonou ele e a irmã, o pai tinha acessos de fúria, né? Acessos de agressividade constantes, e por isso é uma pessoa inconstante, e ele não sabia lidar muito bem com isso. Mas antes de voltar para Paju, ele reencontra Remy, uma antiga vizinha sua da infância, e Remy, ela aparentemente é uma menina dessas meio doidinhas, né? Doidivanas, só que as camadas dela, da personalidade, vão se revelando, e ela é uma moça muito livre e muito preocupada com o ser. E como ela estuda mímica, ela brinca com esse senso de realidade, né? O que nós chamamos, o que nós entendemos por realidade é realmente real? Realmente acontece?
ou eu posso criar uma realidade totalmente diferente da realidade externa para mim, né? E aí ela vai fazer uma viagem à África, porque ela lê que na África eles entendem que há a pequena fome e a grande fome. A pequena fome é justamente a fome do corpo, é a fome que a gente tem de nutrientes. E a grande fome é a fome da alma, é a fome do conhecimento. E ela vai atrás, né, desse conhecimento, ela vai atrás de se conhecer, entender sua razão de ser no mundo. E depois aparece Ben, justamente quando ela volta da África, né, e tá meio que namorando esse cara rico, que é comparado aqui pelo Jong-soo com o Grande Gatsby, né, do Fitzgerald, aquele cara rico, bom vivant, que vive de festas, não trabalha porque não precisa. E em um determinado momento aqui da trama, o Ben vai revelar para o Jong-soo que ele tem um passatempo meio estranho, né? Ele gosta de queimar celeiros, que é justamente o título do conto do Murakami, que foi aqui adaptado, que é o título original, que é Barn Burning. E olha que interessante, a gente também vai ter aqui um conto homônimo do Faulkner, de 1939, e esse conto do Faulkner, Barn Burning, ele traz 3 elementos que estão presentes também na trama, né? A questão da oposição entre as classes. Então, a gente tem o Jong-soo e a Remy, que são representantes de uma classe trabalhadora, né? Uma classe que não tem tantas possessões e que nesse início aí dos anos 2000 passa por dificuldades porque não tem tanto emprego na Coreia e geralmente eles precisam fazer bicos, que é o que a gente vê tanto Jong-soo quanto a Remy fazendo. E no extremo oposto, Ben, um cara rico, muito jovem, né, muito rico, que não trabalha, vive viajando, vive só curtindo a vida. Então, tem essa questão da oposição entre as classes, a questão da importância dos pais, né, na vida de uma pessoa, principalmente uma criança, que o Jong-soo não vai ter, que a Remy também se afastou de seus familiares por causa de dívidas, e o Ben parece até que se dá bem com sua mãe, que a gente vê no telefonema que ele dá quando está saindo do aeroporto. E a questão também da vingança, que essa parte eu não posso comentar mais, senão eu vou dar um spoiler muito grande do filme. Porque, como eu falei, esse filme é um thriller dramático, é um thriller de mistério, e também ele foi rotulado como neo-noir, certo? É um filme que conduz a gente por uma linha, por uma vertente. É um filme cheio de metáforas que depois, quando a gente vai prestando atenção no que está sendo sutilmente colocado ali, a gente vai entendendo as camadas dos personagens e o que cada personagem está fazendo ou virá a fazer. Se Jong-soo é um cara que contém as suas emoções e por conter as suas emoções, ele não consegue botar para fora, ele não consegue escrever. O Ben é o seu oposto, né? O Ben não tem emoções. O Ben diz que não chora. Deve ter chorado quando criança, mas ele não chora. E ele vive tentando buscar uma diversão, um prazer, algo que meio que
dê calafrios no seu corpo, né? Nos seus ossos, como ele fala, que é justamente queimar celeiros. Mas será que é queimar celeiros mesmo? Ou será que isso é uma metáfora? Então, isso aí fica para vocês se questionarem quando assistirem ao filme, certo? A fotografia aqui, que é belíssima, a cena onde os três estão conversando na fazenda do pai do Jong-soo, só para vocês terem uma ideia, demorou 1 mês para ser filmada, porque o diretor de fotografia, junto com o Chang Dong, queria pegar toda a mudança das cores no céu, né, da madrugada para o início do amanhecer. Olha só o preciosismo. Então, a fotografia desse filme, preste atenção, porque ela é belíssima. Burning, em Chamas, chegou ao Brasil em formato Blu-ray, numa parceria entre a The Originals e a Pandora Filmes, uma edição bacanuda aqui, ó, com uma luvinha com verniz localizado aqui, tá? Olha aqui a capinha com Jong-soo. O disco e o livreto. E o livreto vem com um texto do Luan Pessoa, tá? Ó, tem fotos aqui e o texto do Luan. E essa edição aqui, pessoal, também traz 2 extras, tá? Uma entrevista bem bacana com o Chang Dong e um vídeo curtinho, assim, acho que 2 minutos, sobre cada um dos protagonistas. Em Chamas ganhou vários prêmios aí de associações de críticos do Festival de Cannes, de Los Angeles, de Toronto, tá? É um filme que não tem como você não se envolver ao assisti-lo. Então, confiram essa adaptação, a melhor adaptação de um trabalho do Murakami até agora, extremamente sensível e que vai causar boas surpresas em você. Então, era isso e por hoje é só.